Olha, eu quero te avisar que você deu muita sorte de entrar nesse tutorial, simplesmente porque eu pensei muito antes de gravar ele, porque o que eu vou ensinar agora é algo exclusivo, que foi um grande diferencial para mim, assim como um grande diferencial para outros players experientes do mercado de criação de sites. Eu estou falando desse efeito aqui, ó, de cursor animado. A um primeiro momento você pode pensar que é um simples efeitinho, nada demais, até bobo, mas olha só do que ele é capaz. Com esse efeito aqui você coloca em alguns pontos estratégicos a opção do cursor ficar customizado para chamar mais a atenção do visitante e despertar mais o interesse dele. E eu tenho aqui nesse formulário essa opção, né, onde eu customizei o cursor e ele se transformou numa setinha maior. E não para por aí. Eu também consigo customizar em outros pontos do layout a aparência e o tamanho do cursor. Olha nesse caso aqui, quando eu ponho o mouse em cima do botão, ele fica maior, o cursor fica maior, chamando muito mais a atenção, dando destaque e consequentemente, né, despertando o interesse do visitante em clicar nesse botão. Então, se você gostou desse efeito e quer replicar ele dentro do seu projeto WordPress, assiste esse vídeo inteiro até o final, porque ele tem muitos detalhes e eu te garanto que ele vai trazer um diferencial enorme para o seu projeto. Calma aqui, antes de começar o tutorial eu tenho um recadinho rápido para você. As vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas e para você que deseja, né, se profissionalizar, entrar no mercado de criação de sites com o pé direito, aprendendo a criar sites do absoluto zero, sem mesmo, né, nunca ter criado um site, nunca ter criado nada na internet, você vai conseguir, porque eu te explico usando o meu método, um passo a passo detalhado, como que se faz para criar um site profissional utilizando o WordPress, o Elementor e como que faz para publicar ele na internet. Então assim, eu já estou perdendo a conta de quantos alunos estão mandando mensagens no meu WhatsApp agradecendo, porque estão entrando no mercado, já estão vendendo, tudo isso porque dentro do curso do Mapa do Criador de Sites, eu ensino meus alunos tanto a criar sites como a venderem sites. Então vale muito a pena se você tem interesse aí de investir nesse mercado que está extremamente aquecido. Corre no link aqui que eu deixei na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha na página de vendas que você vai se surpreender, tá certo? Muito bem, antes da gente começar o tutorial propriamente dito, eu quero te dar uma introdução do que se refere exatamente a essa questão de cursor animado e qual que é a importância dele dentro do seu projeto. O que ele vai trazer de relevância, né, para sua landing page, para o seu site, enfim, aonde você utilizar esse efeito. Então essa aqui é uma das minhas landing pages e esse efeito que eu coloquei aqui no cursor é o efeito de cursor animado. Então ele faz com que traga mais interatividade, ele consegue captar mais a atenção do visitante e você consegue deixar o seu projeto muito mais criativo. Então, esses já são por si só ótimos, digamos assim, benefícios, né, para você utilizar esse efeito no seu projeto. E ele é muito simples de aplicar. Eu vou fazer nesse tutorial de uma maneira bem mastigadinha para que você possa utilizar ele no seu projeto também. Ele é basicamente utilizando somente alguns códigos, copia e cola. Eu vou mostrar para você quais são os códigos, vou disponibilizar eles, eu vou mostrar aqui na descrição do vídeo como que você pode obter esses códigos, eu vou até deixar o link aqui do meu grupo do WhatsApp e do Telegram para que você possa entrar lá e saber como que faz para baixar esse código, tá certo? Então é muito simples, você só vai copiar e colar. E olha só o efeitinho que a gente consegue colocar nele. Ele fica, essa bolinha, ela fica seguindo, né, o cursor do seu mouse, né, do visitante, para onde ele vai. E isso aqui deixa muito mais bacana, né, a questão de navegar pela página. Eu consegui até colocar um efeito de desfocado aqui, ó, nesse formulário. Veja só, eu coloquei dentro do formulário
esse efeito de desfocado. Tudo isso porque eu tirei o fundo do campo do formulário e apliquei um CSS que deixa desfocado. Então, olha só, fica dando agora aquele efeito de profundidade. Você pode fazer muito mais ainda. Eu vou te mostrar um outro exemplo que eu coloquei em uma outra landing page. Lembrando que essa landing page aqui, ó, ela está no ar, eu vou deixar o link dela aqui, e através dessa landing page você vai conseguir baixar o meu projeto gratuito completo do Lex Pro, um site para advogados, muito interessante, vale muito a pena. Eu vou deixar o link, igual eu falei, aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar, fazer o download gratuito e utilizar esse template aqui aonde você quiser. Muito bem, agora eu vou te mostrar essa segunda landing page, que foi uma landing page que eu utilizei para a jornada WP, né? Um evento aí que eu disponibilizei, um evento online, onde eu mostrei como que se faz para trabalhar com a criação de sites WordPress do início ao fim. Então, para essa landing page, eu também apliquei o efeito, tá vendo? Só que eu coloquei um adicional que é muito bacana. Olha só isso aqui. Veja só que aqui eu tenho um formulário bem estilizado. O tema, né, da landing page já é algo mais futurista, algo mais tecnológico. Eu coloquei um efeito aqui nesse formulário. Quando eu coloco o cursor do mouse, olha só como que fica a aparência dele. Ele muda e torna mais chamativo, ele se torna mais chamativo ainda, ele prende a atenção do visitante, porque olha só, ficou uma seta grandona. Então, quem clicar aqui vai conseguir preencher o formulário. E não é só isso, olha esse outro efeito. Em um outro botão, quando você coloca o mouse em cima, ele expande. Então, essa é a grande vantagem de você utilizar um cursor animado dentro dos seus projetos. Você aumenta a chance das conversões justamente porque você chama mais a atenção do visitante nos pontos que são necessários que ele interaja. No preenchimento de formulário, no clique de botões. Tudo isso você vai conseguir fazer utilizando esse script que eu vou disponibilizar gratuito. Agora, a grande pergunta é: que script é esse? Aonde eu encontrei? Como que eu fiz para desenvolver isso? Eu vou te explicar agora nos mínimos detalhes. Para você que não conhecia esse efeito anteriormente, ele só foi possível graças a essa biblioteca JavaScript conhecida como Jesap, né? Então, com ela, eu consigo fazer muita coisa, né? Você vai conseguir também fazer muita coisa. Eu ainda estou explorando mais porque ela é muito grande, essa biblioteca. Mas, entrando aqui já no site, você já consegue observar alguns efeitinhos sendo, né, mostrados aí na prática. Veja só. Esse efeito aqui é interessantíssimo, né? Essas animações. Olha só esse estilo de navegação lateral com base no scroll do mouse, né? Eu estou fazendo o scroll down e ele está carregando para as laterais. Então, isso aqui é muito bacana e você consegue, né, colocar muito mais interatividade e tornar o seu projeto mais criativo. Então, essa biblioteca aqui permite com que você adicione esse nível a mais na interação, na animação dos objetos, nos elementos do layout da sua página. Então, basicamente, essa é a ferramenta que vai nos auxiliar a criar aquele efeito de cursor animado. Essa ferramenta ela é limitada, né, na questão das opções gratuitas, ela tem um plano pago, enfim. Então, ela tem muita coisa aqui, você pode entrar aqui, ver alguns exemplos, né, showcase, alguns exemplos na prática. Ela tem, né, digamos, a documentação disponível aqui para você ver como que pode utilizar ela na prática, ver como é que implanta dentro do seu projeto. Se você for um desenvolvedor, né, conhecer bastante JavaScript, você pode implementar dentro dos seus projetos com enorme facilidade. Apesar de que nesse tutorial eu não vou abordar muito a questão da construção do JavaScript, até porque não é a minha área, mas eu vou te mostrar como você pode manipular o código pronto, incluindo o CSS e o HTML, que é importante para que você possa implementar essa animação no cursor dentro do seu projeto. Muito bem,
Então, apresentei aqui para você. A gente tem aqui, caso você tenha interesse, o endereço é jezap.com. Você pode entrar no site aqui deles e ver todos os tipos de animações, de efeitos, de tudo que você precisar. Eles vão estar aqui mostrando exemplos na prática, então você pode vir dar uma olhada e expandir a sua mente no que se refere aí à criatividade e como você pode utilizar essa ferramenta no seu projeto também. Então, apresentações dadas, vamos voltar lá no projeto, que agora eu preciso te explicar como que funciona a lógica do funcionamento do cursor animado. Então vamos lá, agora eu vou te explicar dentro da minha landing page exatamente o que eu fiz e como eu implementei esse script para que o mouse fique com esse cursor animado. Dá uma olhadinha. A primeira coisa que você precisa ter é a landing page pronta. Então eu tenho a minha landing page aqui pronta, eu desenvolvi ela usando, né, o Elementor Pro e tudo mais. Tem todo o layout aqui e ok, agora eu tenho aqui o formulário, eu estou até com uma outra imagem aqui, deixa eu recarregar aqui para mostrar a imagem da setinha, né, daquele exemplo que eu mostrei. Então eu tenho aqui a minha landing page que já está pronta e agora o que a gente precisa fazer depois que a landing page estará pronta, né? Quando você terminou todo o projeto, você concluiu o projeto, existem duas maneiras de você colocar o script em funcionamento. Você pode colocar o script aqui embaixo, ó, no final da página. Você pode vir aqui, adicionar um container simplesmente vazio e vir aqui nas ferramentas do Elementor e adicionar aquela ferramenta, né, o widget HTML. Colocou HTML aqui, aí você coloca o código JavaScript aqui e depois você coloca o código CSS. Então você pode começar por aqui fazendo dessa maneira, certo? Não tem problema, você pode adicionar e aí o script do cursor animado vai funcionar somente nesta landing page. Agora, o que eu fiz? Eu preferi colocar esse efeito como fazendo parte da identidade do meu projeto, das minhas landing pages. Então eu adicionei o código lá na parte de fora, né, dentro daquela ferramenta que o próprio Elementor disponibiliza para gente, que é aqui, ó, código personalizado. Então eu criei um código personalizado Jezap CSS HTML só para acomodar o CSS e o HTML e um código personalizado somente para acomodar essa questão do JavaScript. E com esses dois códigos customizados aqui dentro, né, do menu código personalizado do Elementor, eu faço o quê? Depois eu adiciono as imagens do cursor. Então eu criei aqui uma setinha e para exemplificar eu também criei essa imagem aqui do emoji do dedinho apontando, tá certo? Basicamente, isso aqui é uma imagem, eu criei essa imagem SVG lá no Figma, certo? É uma imagem simples, pode ser um PNG também com fundo transparente. O ideal é que tenha fundo transparente, porque aí funciona melhor, fica com um aspecto visual mais interessante. E essa imagem, ela é uma dimensão quase quadrada, tá vendo? 34 por 35, né? Então, é uma imagem quadrada, basicamente, para você poder utilizar, e aí você vai precisar da URL dessa imagem. Depois eu vou mostrar o porquê. Ok, feito isso, eu vou te mostrar agora como que eu fiz para customizar esse código e colocar ele especificamente nas minhas landing pages. Então, todas as minhas landing pages que eu crio usando esse menu aqui, ó, modelos, páginas de destino, ou se o seu Elementor estiver em inglês, vai ser landing pages, eu crio todas por aqui, certo? Então, todas as minhas landing pages receberão esse efeito de cursor animado, justamente porque, como eu disse, faz parte da identidade visual do meu site e eu quero esse efeito sendo utilizado basicamente em todo projeto. Então eu quero que faça parte, né, da rotina dos meus projetos terem esse efeito. Ok, então eu tenho aqui o JavaScript, né, o arquivo, o código JavaScript,
ele está todo aqui. Como eu disse, eu vou disponibilizar ele e vou dar as orientações na descrição do vídeo. Eu tenho aqui o código CSS, todo disponibilizado aqui também. E a única coisa que eu fiz aqui dentro foi isso aqui, ó. Eu coloquei nas condições, vou mostrar para você, que ele apareça, né, numa página singular, né, numa página simples, nas páginas de destino, tá vendo? Página de destino. Configurei essa condição de exibição, simplesmente, ó, nem coloquei aqui em qual landing page, deixei aberto para todas, para que todas tenham esse efeito. Como eu disse, esse era o meu objetivo. E com isso, eu tenho aqui a minha landing page funcionando, né? A landing page do projeto do Lex Pro gratuito funcionando, e eu tenho a landing page do Jornada WP funcionando também. Ok, agora vamos dar uma analisada mais próximo dentro do código, primeiramente do código JavaScript e do código CSS. Então vamos lá. Eu tenho aqui, esse aqui é o código JavaScript e esse aqui é o código CSS. Primeiro, vamos dar uma olhada em um detalhe que é fundamental. Eu tinha dito anteriormente, né, que você pode colocar o código aqui na página. Aí eu falei que você pode colocar o código JavaScript depois do CSS. Na verdade, eu me equivoquei. Primeiramente, é preciso que o código CSS venha antes do JavaScript. Então, você precisa se atentar a isso. Olha só. Aqui, na hora que eu criei o código, né, GZAP, cursor, CSS mais HTML, eu coloquei prioridade 3. Então, ele vai aparecer acima do código GZAP JavaScript, que está com prioridade 4. Ele vai aparecer abaixo, o JavaScript. Então, esse é o primeiro detalhe que você precisa se atentar para que esse tutorial funcione, ok? Muito bem. Aqui dentro, eu tenho todo um código JavaScript ou um código CSS customizado, certo? Eu tenho aqui a primeira parte, um código, como eu disse, CSS customizado, e aqui embaixo eu tenho um código, né, uma linguagem de marcação, um HTML para o cursor. Olha só, pela classe já está meio que intuitivo. Essa primeira div aqui, ela é para exibir o cursor no tamanho pequeno, e essa outra div aqui é para exibir o cursor no tamanho maior, ok? E aqui dentro do cursor maior, eu estou chamando, olha só, a imagem da setinha, né? Eu coloquei o nome dela de seta preta SVG. Então, dentro aqui dessa div aqui HTML, o cursor big, que é o nome mais, digamos assim, né, bem próximo do que se trata, né? Então, ficou a imagem da setinha, e aqui é aquela bolinha roxinha, né? O cursor small é a bolinha roxinha. Por que que eu não coloquei o nome em português ou alterei? Simplesmente para manter o código o mais fiel possível do que já é o original, certo? Muito bem. Agora, vindo aqui no código JavaScript, deixa eu explicar brevemente somente aquilo que é necessário que você saiba. Você não precisa entender de JavaScript, você não precisa ser programador. Eu vou te mostrar apenas o que é necessário entender para que você não erre na hora de fazer esse tutorial. A primeira coisa aqui, eu tenho uma chamada JavaScript, né? Eu estou chamando esse JavaScript a biblioteca do GZAP. Ó, eu estou chamando a biblioteca online do GZAP, certo? Esse aqui é o endereço. Então, isso aqui já ficou fácil, bem tranquilo de entender. E aqui eu começo um novo script, e aqui eu tenho duas constantes, onde eu estou definindo que cursor small está se referindo ao elemento HTML que tem a classe cursor small. E o cursor big, ele está se referindo à tag HTML, a div, né, que tem a classe cursor big, que é essa aqui, ó, cursor small e cursor big. Então, eu já estou pegando essas duas, digamos, né,
desses dois elementos HTML e já estou me referindo a eles aqui dentro do JavaScript. E aí ele tem todo um desenrolar aqui da animação, de como que vai funcionar a questão de acompanhar a bolinha, acompanhar o mouse, expandir, etc. Ok? E aí o que que acontece? Naquela landing page que eu tenho o formulário, eu criei essa classe aqui, ó, .form inscrição. Então, onde tem formulários de inscrição, eu coloco essa class aqui para a setinha, né, do mouse grandão aparecer. Então, veja só, eu estou aqui, ó, dentro da minha landing page, veja só, e eu quero que essa setinha grande, né, eu vou colocar essa seta, apareça dentro daquele container que tem a class form inscrição, tá vendo? Então eu coloquei para quando o mouse, né, entrar dentro desse container que ele tem, né, esse container aqui, ele tem a class form inscrição definida. Então é uma maneira de você identificar esse container onde dentro dele tem um formulário. Então, para quando a pessoa passar o mouse, entrar na região desse container, o cursor vai ser substituído por essa seta. Perfeito. E quando o cursor estiver voando aleatoriamente pela página, ele vai ter essa aparência aqui. Então, vou voltar aqui, ó. Então, aqui ele vai ter, veja só, é nessa situação aqui, ó. Ele vai ter a escala 1, vai ser o cursor normal. E aqui, eu defini aqui também, ó, o BTN default, né? Ou botão padrão. Eu coloquei uma classe BTN default. Então, todo botão que tiver essa classe, vai ser, o cursor vai fazer aquela animação de expandir. Então, olha só, vou descer aqui, ó, e vou te mostrar. Esse botão aqui, ele expande. Então, se eu clicar aqui, ó, e vir em avançado, na classe dele, tem BTN default. E no outro botão, a mesma coisa, ó. Se eu editar ele aqui, olha só, classe BTN default. Por que eu estou utilizando classes em vez de ID? Porque ID você só pode colocar um na página. E como eu tenho vários botões e eu quero que todos os botões tenham esse efeito de ampliar o cursor, então eu utilizo classe, porque classe pode ter mais de uma, né? Um elemento ou vários elementos podem ter a mesma classe. Agora, um elemento só pode ter um ID na página inteira, não pode ter dois elementos com o mesmo ID, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui a classe nos botões e coloquei uma classe específica no container do formulário. Assim, eu consigo com que esse efeito seja aplicado nessas regiões específicas. Ah, Fred, mas você colocou nesse container aí, eu não posso colocar em um outro local? Pode, você pode colocar essa classe e esse efeito da setinha em qualquer outro local. Aí é que tá a graça, você só vai precisar mudar o nome dessa classe aqui e o que você colocou aqui, você repete em um outro elemento. Vamos supor que você passou o mouse aqui e você quer que aqui aumente também, né? Então aí você troca e coloca aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui, ó, esse botão aqui, avançado, eu vou utilizar essa mesma classe, BTN default, e vou vir aqui, ó, nesse título. Vou vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, BTN default. Veja só, ele ampliou. Então você pode colocar em qualquer lugar. Ah, eu quero nesse container inteiro. Então deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar no container inteiro, ó. Quando a pessoa sair dessa primeira dobra, deixa eu fechar aqui para você ver melhor. Ele está navegando aqui na primeira dobra, desceu, ó. Na divisória ele já aumenta e o cursor fica maior. Aí, o que acontece? Entra em ação essa parte aqui do código, onde a escala aumenta em 4 vezes. Tá certo? Então, quando não estiver em cima de alguma coisa que tenha a classe form inscrição e quando não estiver em cima de alguma coisa que tenha a classe BTN default, o cursor do mouse vai funcionar da maneira padrão, na escala 1, tá certo? Então, basicamente é isso aqui. Você não precisa mudar nada, somente essas classes aqui que eu falei,
que é onde você vai utilizar. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhadinha no CSS. Aqui no CSS, eu já deixei preparado, já deixei no jeito para que você possa modificar da maneira que você quiser. Eu já coloquei todo o CSS aqui, ó, todo bonitinho, tá certo? E eu até comentei a parte onde você pode alterar a cor do cursor. Então, olha só. Aqui eu tenho o cursor small, que é a bolinha que fica voando, e eu tenho aqui, ó, o background color dele. Então, se você quiser alterar a cor, você só vai precisar saber qual cor você quer utilizar. E aí você troca aqui, ó, em background color. Vamos lá. Eu gosto de dar exemplos, né? Simplesmente para a gente poder entender melhor. Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu tirar aqui a class desse container aqui, para tudo voltar ao que era antes, né? Porque essa página ela ainda está funcionando. Então, eu vou pegar a cor desse verde aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou editar aqui a caixa de ícone. Eu quero essa cor. Vou pegar aqui, ó, e vou colocar uma transparência nela, ó. Então, eu vou copiar aqui. Copiei. Deixa eu voltar a cor que era. Ok. Agora, eu venho aqui no CSS, eu venho aqui, ó, background color, e eu vou trocar essa cor. Dá uma olhadinha. Vou colar ela aqui, né? E eu vou copiar aqui só para eu manter essa cor. Pronto, alterei a cor e agora eu vou atualizar. Vamos dar uma olhadinha como que vai ficar o cursor pequenininho? Vou vir aqui na minha página, ó, ele tá roxinho, tá vendo? Tá roxinho. Eu vou recarregar. Ó, ficou verdinho, já mudou a cor para aquela que eu tinha, né, definido. Veja só. E é isso que você vai fazer. Você quiser alterar a cor para colocar na mesma cor do seu projeto, seguindo aí a identidade visual do seu projeto, é só alterar aqui, certo? Então eu vou voltar aqui para a cor que era antes. Ok. E aí fez essa alteração, vem aqui, ó, e clica para atualizar. Um outro detalhe é que eu coloquei esse efeito aqui, ó, de Mix Blend Mode. Você tem esses efeitos aqui, ó, para o cursor, que são efeitos que eu acho muito interessante. Então, eu coloquei aqui, ó, o Hard Light, mas você pode utilizar um outro efeito, por exemplo, ó, vou colocar um Multiply. Vou comentar aqui. Eu vou comentar aqui. Certo? E está agora habilitado o Multiply. Eu vou atualizar e vamos ver como que vai ficar esse efeito. Ó, vou recarregar, veja só, ele está no verdinho, mas vai voltar para o roxo, só que vai ficar com outro efeito. Ó, ficou roxinho e sumiu. É porque eu coloquei Multiply. Então, dependendo da cor do fundo, no caso aqui eu estou com escuro, ó. Eu consigo observar aqui já no botão, né, o efeito sendo aplicado. Então, eu tenho vários efeitos de Mix Blend, né? Quem trabalha com Photoshop aí sabe muito bem como aplicar esse efeito. Agora, um dos mais legais é esse aqui, ó, o Difference. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu comentar aqui. Ok. E eu vou utilizar esse aqui, ó, o Difference, que é um dos que eu acho mais legal de aplicar. Vou atualizar, ele está sendo aplicado aqui, eu só estou comentando os outros. E para comentar, você coloca barra e coloca asterisco, e no final coloca asterisco e coloca barra, certo? Barra inclinada. Só isso você comenta. E aí o que não tiver comentado é o que vai estar atuando. Muito bem. Agora eu vou vir aqui, vou recarregar, vamos ver como que ficou o efeito do cursor aplicado aqui agora. Ó. Olha só que legal, em cima do que é claro, ele inverte, né? Ó, olha só que interessante. Então, dependendo do layout que você está utilizando, se for um fundo claro, vai inverter, vai ficar escuro. E eu estou utilizando um fundo escuro, está ficando claro. E se eu trocasse aqui a cor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, trocasse a cor aqui, eu vou colocar uma cor clara. Vou comentar aqui, ó, para mostrar para você, ó. Coloquei o branco, vou atualizar. Atualizei e vou recarregar aqui, ó. Agora tá branco, ó. Ó lá, ficando preto. Ó,
Olha que interessante isso aqui. Se você estiver fazendo um layout que o fundo é branco, olha que bacana. Olha a nitidez que fica. Então você tem N opções, ó. Eu tô ficando com cara de fantasma aqui, mas tudo bem. Então, você pode utilizar vários desses recursos, depende do seu layout, da sua criatividade, do seu objetivo, e aí sim, com essa ferramenta, você vai conseguir tornar o seu projeto único e exclusivo. Muito bem, então, vamos chegar de experimentos aqui, deixa eu voltar ao que era, para a gente poder continuar o tutorial. Então, deixa eu voltar aqui a cor, em vez de diferença aqui, eu vou voltar ao que era, né, o hard light, ok, vou voltar ele aqui e vou continuar. Muito bem. Então, aqui eu já mostrei para você que você tem a opção de alterar a cor do cursor, já deixei aqui, ó, alterar a cor do cursor, eu vou até colocar aqui, ó, vou adicionar, ó, alterar efeito visual do cursor. Tranquilo, vou atualizar e você vai poder baixar isso aqui, vou deixar aqui na descrição, não perde tempo, aproveita. Bom, esse é o CSS, ó, esse é o CSS do cursor menor, Esse aqui, ó, cursor big, é o cursor maior, aquele que vai aparecer em cima do formulário, que eu coloquei aqui, ó, essa setinha aqui. Nesse caso, nem eu coloquei naquele, eu coloquei só nesse aqui, ó, esse aqui, certo? Então, esse CSS aqui é para cuidar dele. E aqui é aonde eu coloquei aquele branquinho. Eu poderia ter usado esse efeito aqui, ó, o roxinho nele também, só que eu quis dar um destaque maior. Ó, vou mostrar aqui para você, eu quis dar um destaque maior, por isso que eu coloquei o branco, para destacar mesmo. Mas eu poderia ter mantido ele, ó, vou mostrar para você. Tá aqui o roxinho e na hora que vem, ó, continua roxinho, certo? Eu posso até manter isso aqui, eu vou até manter quando você assistir esse vídeo, pegar esse tutorial e visitar essa página, você vai ver que eu mantive esse mesmo efeito, certo? Então aqui eu tenho o CSS do cursor maior, tem todo um aparato aqui, então eu recomendo que você não modifique isso aqui, a menos que você saiba utilizar CSS, manipular o CSS, ok? Aqui eu tenho uma questão do mobile, que é para desativar ele, ó. Eu estou desativando o cursor menor simplesmente porque não tem mouse. A gente não fica com o dedo arrastando na tela, a gente só clica, né? Só dá o touch, só o toque. Então, aquele efeito é desnecessário, ele não vai aparecer de qualquer jeito. Então, eu já coloquei aqui uma classe, aliás, um efeito de display none, que é para sumir, né, o cursor pequeno nos dispositivos tablet e mobile. Ok. E aqui eu tenho o HTML, que é responsável por fazer aparecer o cursor pequeno. E aqui eu tenho o HTML responsável por fazer aparecer o cursor maior. E o cursor maior, como eu disse anteriormente, é uma imagem inserida. Então, para isso, eu tenho aqui, ó, uma tag de image chamando uma imagem que está dentro do meu site. Então, eu coloquei aqui o endereço, você pode vir aqui, ó, na imagem, você clica, copia o endereço e cola aqui, certo? Substitui aqui, ó. E eu defini um tamanho de 30/30, porque era quadrada. Lembra que eu falei que a imagem era quadrada? Então, eu defini um tamanho menor. Lá na imagem, o tamanho dela normal é 34/35. Aqui eu defini 30/30, eu diminuí um pouquinho, certo? Mas você pode tirar isso aqui e manter o tamanho da imagem padrão. Fica a seu critério. Então, isso aqui é todo o código que você precisa. Você tem o código CSS mais HTML e depois você tem o código JavaScript. E o código precisa ser colocado nessa ordem. Primeiro vem o CSS mais HTML e depois vem o JS. E também tem a condição que eu coloquei somente para as landing pages minhas. Se você não quiser condição nenhuma, quer que isso aqui fique no site inteiro, é só você fechar isso aqui e não tem condição nenhuma, né? Na verdade é alterar, não é fechar, né? É alterar, colocar aqui, ó, todo o site. Pronto, ele vai aparecer em todo o site. Aí você também tem que saber utilizar essa questão das condições aqui.
Perfeito? Bom, feito isso, quando você colocou o código JavaScript mais o código CSS e HTML, colocou sua imagem aqui na biblioteca de imagens, chamou ela aqui no código HTML, o que fica faltando é você definir aonde você quer que o cursor modifique, né? Nesse caso aqui, ó, deixa eu alterar aqui para que a bolinha fique roxinha, né? Porque ela tá branquinha aqui. Eu vou carregar aqui. E aí é só você colocar as classes nos devidos locais, né? Então aqui eu tenho a classe no container, né? Que é a classe do form. Ó, eu coloquei aqui, ó, classe form inscrição, que é essa aqui, ó, form inscrição. Então aqui eu estou definindo que vai mudar a aparência do cursor. Vou utilizar uma imagem. Primeira coisa. Então eu já defini aqui, ó. E no botão, eu estou definindo que eu só quero que aumente, certo? Então, vai entrar em ação essa segunda parte do código, ó, btn defull. Então, aí, vou só fazer uma ampliação, certo? Só uma ampliação, ok. E no restante, ó, o cursor vai se comportar dessa maneira. Ele vai mudar o visual, vai ficar essa bolinha perseguindo o cursor do mouse. Então, é dessa maneira que você faz com que a sua página tenha esse efeito de cursor animado e fique muito mais criativa. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a tornar o seu projeto muito mais criativo. Lembrando que esse tutorial é um tutorial muito raro de se ver. São poucas as pessoas que divulgam ele, certo? Então vale a pena investir nisso, justamente porque os grandes players estão utilizando esse recurso para tornar as suas landing pages, os seus sites muito mais criativos. Então, às vezes você entra numa landing page aí de algum profissional renomado do mercado e não entende como que ele fez esse efeito. Então, agora eu estou te mostrando que essa biblioteca, o GZap, ela é muito interessante, tem muito recurso, vale a pena estudar, vale a pena correr atrás de mais tutoriais a respeito disso para que você possa se destacar cada vez mais nesse mercado. E aproveita que, se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e a sua participação, a sua ajuda me motiva a crescer e continuar produzindo mais conteúdos. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!